Olá, bom dia, graça e paz. Olha eu aqui de novo, outra vez, né? Vim aqui para terminarmos a nossa aula de Renovação 5, onde nós vamos falar sobre justiça, o Deus verdadeiro, né? Onde nós vimos na aula passada um pouco sobre atos de justiça, atos de amor, onde nós falamos em torno de 20 minutos. E hoje nós vamos falar sobre vários outros assuntos. Espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês interajam conosco lá no nosso canal do WhatsApp, mandando sua opinião, o que você tem aprendido. E ao final dessa aula de hoje, nós vamos perceber que nós temos um questionário um pouquinho maior de 10 questões e uma avaliação, que eu vou pedir para vocês, se possível, né, ao final vocês verem esse vídeo, responderem essa avaliação e mandar para a gente. Pode ser no privado, né? Não quiser mandar no grupo para nos identificar, manda para a gente no privado, só para a gente ter uma ideia de como é que está sendo esse EBD, né, nesse formato aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Como nós vimos, a renovação 5, o tema é praticar a justiça. E o ponto que nós devemos iniciar hoje, o título do ponto que nós vamos iniciar é o Deus da verdade, né? O nosso Deus é um Deus que ele prima pela verdade, sempre dizer a verdade. E nosso texto base que está na apostila, um dos textos é João 14,6, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se nós estamos em Cristo, nós estamos na verdade. E se nós estamos na verdade, nós devemos praticar a verdade, praticar a justiça, como nós vimos na aula passada. Essa aula vai ser diferente, não vai ter vídeo, fiquem tranquilos, tá bom? Todas as outras aulas eu coloquei um vídeo, essa não vai ter vídeo para ser bem curta, para ver se a gente acaba essa apostila e começa a outra que já está disponível. No final desse vídeo eu vou disponibilizar a outra apostila, né? Então ele fala que o único caminho para chegar até Deus, ao chegar ao Pai, é através de Jesus, é estarmos nos ensinamentos que Jesus nos deixou aqui na Terra. E que ele é a verdade, ou seja, nós devemos praticar os atos de justiça também na nossa área financeira. No próximo versículo, Deus nos leva aqui, né, a refletir sobre o seu caráter, o caráter honesto de Deus, o caráter santo, né, de Deus. Em 1 Pedro 1, de 15 a 16, né, nos versículos 15 e 16, diz assim: Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque eu sou santo. Aqui ele está nos falando em todo o nosso proceder. Financeiro também? Também, né? Devemos prosseguir com a nossa santidade no nosso procedimento financeiro. Como alguns comentários que nós vimos no WhatsApp essa semana passada, é a questão da integridade, né? Nada melhor do que nós sermos santos, praticarmos a justiça, podermos dormir tranquilamente, porque sabemos que estamos fazendo aquilo que é certo, aquilo que é correto. E, em seguida, na apostila, Deus vai nos trazer a comparação com o caráter do maligno, de Satanás. Ou seja, o caráter da pessoa que segue a Cristo é a santidade. Agora, o caráter da pessoa que não segue a Cristo, ou que diz que segue, mas verdadeiramente não segue, está lá em João 8,44, que diz assim: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, ou seja, a vontade do pai, que é o diabo. Ou seja, você não vai praticar a justiça e nem a verdade. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Voltamos a repetir, a bater no mesmo ponto. Se estamos em Cristo, professamos a verdade, nós seremos justos para com os outros, porque nós já vimos que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, né? E eu vou repetir mais lá na frente esse ponto também. Se eu amo o meu próximo como amo a mim mesmo, eu não vou querer praticar injustiça em qualquer ponto, né? Em qualquer área da minha vida. Então, nós devemos praticar a justiça também na área financeira, daqueles pontos que nós já vimos também na aula passada, pagando o valor justo, negociando justamente com o meu próximo, sem querer levar vantagem financeira sobre o outro. Honestidade absoluta é outro tópico que nós vamos abordar aqui. O primeiro versículo sobre a honestidade absoluta diz assim em Êxodo 20, 15, 16: Não furtarás, não dirás falso testemunho contra o próximo. Né?
É um mandamento. Isso é um dos mandamentos. Ou seja, se quando eu estou enganando o meu próximo numa negociação, eu estou furtando. Quando eu estou omitindo algumas características daquilo que eu estou vendendo, que podem diminuir o preço do meu produto, eu creio que nós estamos furtando também. Mas eu não menti, eu apenas omiti. Né? Nós temos que refletir sobre essa prática. Você está omitindo, mas você sabe, conhece aquele defeito ou aquela característica que vem, né, a diminuir o preço do seu produto, mas você não diz, você não fala ao contrário, mas também você não diz quais são as características para você poder elevar o valor do seu produto. Aí nós vamos refletir aqui. Será que nós estamos praticando a justiça nesse caso? Será que nós não estamos furtando o nosso próximo? Mesmo aqui, né, quando ele diz assim, não dirás falso testemunho. Aí quando você está mentindo, mesmo, quando você está mentindo, você está furtando, você está faltando com a verdade com alguém. O nosso comportamento é uma questão de fé. Né? A gente decidir fazer isso é uma questão de fé. Como nós dissemos na aula passada. Às vezes eu achando que nós pensamos assim, pô, mas se eu disser a verdade, eu vou vender por mais barato, ou vou pagar mais caro, e aí pode me faltar o valor para uma coisa no futuro. É uma questão de fé. Se eu acredito que Deus vai multiplicar as minhas bênçãos, a minha semente de justiça, eu tenho a certeza que não vai faltar nada disso. E aí eu vou praticar a justiça e pagar aquilo que é certo, aquilo que é justo. Em Provérbios 14:2 diz assim, o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. A palavra de Deus nos fala ainda que quem teme a Deus, né, ele vai andar no caminho correto, no caminho justo, no caminho que ele pratica a justiça. Como nós vimos na aula passada, atos de justiça, atos de amor. Ele anda no caminho do amor. Ele teme ao Senhor, não porque o Deus é um Deus que punitivo, ele está sempre de olho na gente para poder nos punir. Não, não é que ele nos pune, ele nos corrige para que nós possamos estar andando em retidão. Porque quando nós andamos em retidão, a palavra nos garante que não haverá obstáculos. Porque o caminho de Deus ele é reto, né? É o caminho mais estreito, mas ele é um caminho que nos leva à salvação. Se nós andarmos por caminhos tortuosos, a gente vai desviar para a direita ou para a esquerda e não chegaremos no nosso objetivo, que é chegar até Deus. E quem anda nesses caminhos tortuosos, pior ainda, esse está fazendo o quê? Está o desprezando, ou seja, estamos desprezando o que ele está nos ensinando sobre a justiça financeira. Né? Ou seja, eu quero andar conforme as minhas leis, as leis do mundo, e eu quero que Deus ainda me considere. Se eu estou andando fora dos seus caminhos, né, Deus vai nos corrigir. Só que se a gente não entrar em correção, nós estamos falando o seguinte, Deus, aquilo que está nos falando, tanto faz, tanto fez. É a mesma coisa quando nós corrigimos um filho. E o filho não está nem aí para aquilo que nós estamos falando. Né? Ele está nos desprezando. E isso é uma coisa que acho que nenhum pai, né, gosta de ver em seus filhos. E às vezes é o que nós fazemos com Deus. Deus nos fala, Deus nos ensina, Deus está falando que é para nós cometermos a justiça financeira, praticarmos a justiça, a semente de justiça, e nós simplesmente o desprezamos. Né? E qual o resultado de nós o desprezarmos? Aí depois nós falamos, Deus, o Senhor não me ouve, o Senhor não me entende, o Senhor não me responde. Nós os desprezamos e depois queremos que nossa primeira súplica ele nos atenda. Né? E também temos lá em Marcos 12:31. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é que nós podemos ser desonestos com o próximo se nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos? Eu pratico injustiça contra a minha pessoa? Eu pratico uma injustiça contra o meu próprio patrimônio? Eu estou para ver as pessoas que façam isso, mas geralmente as pessoas não fazem isso. Elas geralmente olham para aquilo que eles têm, para aquilo que eles, né, para sua família, ou seja, eles olham sempre para si, né, vamos dizer assim, para o seu ego. Nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, ou seja, se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou cometer desonestidade e injustiças com o próximo. Né? Eu vou cometer atos de amor ou atos de justiça. Ou seja, se nós aprendemos esses 3 versículos aqui,
nós vamos perceber que nós estaremos andando em honestidade absoluta, né? Em retidão, não estaremos desprezando a Deus, não estaremos furtando a ninguém, estaremos amando o nosso próximo, ou seja, considerando sempre, tendo a visão do outro, né? A gente sempre, no relacionamento, tem que olhar a nossa visão e a visão do outro, ou seja, a nossa parte e a parte do outro. Como o pessoal diz por aí, se colocar no lugar do outro. Mas, às vezes, quando nós estamos numa situação financeira, olhar esse lado do outro parece que nos foge essa visão e nós acabamos olhando somente para a nossa parte, olhamos para a nossa parte financeira. A desonestidade, ela fere as pessoas. E como consequência disso, né, da honestidade absoluta, nós temos ainda mais um versículo que está na apostila, em Romanos 13, 9 e 10. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ou seja, amor nunca faz mal. O amor não faz mal a ninguém, ao contrário, faz muito bem, também na área financeira. Quando nós somos, né, nós praticamos atos de justiça, nós praticamos atos de amor, isso nos dá credibilidade para o evangelismo. Como assim? Se eu for justo financeiramente, isso me credencia para fazer evangelismo? Sim. Eu vou ter que sair falando? Às vezes não. Às vezes o seu próprio ato, a sua própria, seu próprio andar na área financeira já vai te credenciar e as pessoas vão começar a ver e olhar para você de uma forma diferente. Isso pode ser para o lado bom ou pode ser para o lado ruim. Um exemplo. Se eu sou uma pessoa que faço crédito e não pago, qual vai ser nosso crédito para com as pessoas? O que eles vão olhar em nós? Ó, você não faz negócio com esse cara aí, porque ele é cristão, mas ele faz e não paga. Fala que Deus lhe pague. Né? Já vi gente falar isso, Deus lhe pague. Ou seja, qual é a nossa credibilidade junto ao povo, né, não cristão, ao ímpio? Né? Se nós conhecemos a palavra e não praticamos a justiça, e não praticamos aquilo que nós vimos na aula passada, que primeiro pagar nossas dívidas e depois investir em nós, é claro que nós vamos sempre usar o equilíbrio. Né? Às vezes você perdeu o emprego e não tem como pagar, mas você vai até a pessoa e vai justificar. Meu querido, eu tenho essa dívida com você, eu perdi meu emprego, eu estou sem proventos nesse momento, estamos passando por uma pandemia, assim que possível, eu vou primeiro provento que entrar nas minhas mãos, eu vou separar para te pagar. Isso é a atitude de um cristão, e não largar e deixar para lá e Deus lhe pague. Né? Então, a nossa atitude financeira, o nosso andar financeiro, ele vai dizer muito ao mundo. Né? Quem não gostaria de fazer negócio com uma pessoa, né, que ela é justa e ela sempre está pagando as suas dívidas, as suas contas de forma correta, né? Quem não gostaria de trabalhar com um patrão que ele é justo, né, te paga aquilo que você merece? Todos nós gostaríamos, todos nós queremos isso, todos nós devemos praticar isso. E isso nos credencia para o evangelismo, sem nós falarmos nada, só os nossos atos de justiça financeiros já dariam essa credibilidade para nós. Como diz em Filipenses, para que torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida, no qual resplandecereis como luzeiros no mundo. Ou seja, o seu andar financeiro ele pode transformar e ganhar uma pessoa para Cristo. Faça da sua vida financeira uma luz, para que todos olhem e falem, com esse eu quero fazer negócio, porque com esse eu sei que o valor vai ser justo e se eu vender para ele, ele vai me pagar. E se eu comprar dele, eu vou comprar algo num valor justo. Olha a diferença que a gente pode fazer na área financeira, na vida das pessoas. Então, uma arma poderosa que nós temos de evangelismo é a nossa área financeira. Nós devemos sempre priorizar isso em nossas vidas. Termos uma vida financeira justa, com atos de justiça, com atos de amor para com todos. Com tudo isso, em Provérbios 4, 24 e 26, o texto diz, né? Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti.
pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos são retos, né? Isso é um princípio, que ele diz na apostila, tremendo. A gente escolher andar pelo caminho estreito é uma opção que a gente tem que fazer. Já como a palavra diz, caminho estreito, né? Se é estreito, ele não é tão cômodo assim, né? A gente prefere caminhos mais largos, que a gente está vendo que não levam a Deus. O caminho estreito é um caminho, né, que pode te dar um incômodo porque ele é estreito, mas ele vai te levar ao objetivo e é reto, sem você desviar para lá ou para cá. E uma coisa muito legal que a gente lê aqui, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Geralmente, quando nós não temos, né, uma vida financeira justa, muitas vezes a gente abaixa a cabeça e não olha para frente. Né? Ou às vezes olha para o lado, a gente desvia o nosso olhar, a gente tem às vezes até vergonha de olhar para frente, a gente fica cabisbaixo. E quando aqui a gente tem a confirmação que diz o seguinte: quando nós temos essa justiça financeira em nossas vidas, praticadas por nós, as nossas pálpebras diretamente estarão diante de ti, estarão olhando para frente, né? Olhando para aquele caminho reto, ou seja, de cabeça erguida. Podemos pensar assim, eu penso assim, né? Cabe a você refletir sobre isso. Ou seja, quem anda em retidão, em justiça financeira, anda sempre de cabeça erguida, porque não tem o que temer, não tem o que ficar pensando, o seu pensamento, a sua consciência é tranquila. É assim que Deus quer que nós andemos, né? É assim que Deus está nos ensinando, a partir de hoje, a caminhar pelo caminho reto, pelo caminho estreito, mas que nos leva a Deus. Mas isso é uma tomada de decisão. Deus não vai obrigar ninguém a andar por esse caminho, ele vai te convidar. Cabe a você tomar posse disso e andar por esse caminho. E os princípios que ajudam a desenvolver o hábito da honestidade. Primeiro, pratique a regra de ouro. Está lá em Filipenses 2,4. Não está aqui no slide, mas eu vou ler para nós aqui. Filipenses 2,4 diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, aquilo que nós já dissemos antes. Todo e qualquer negócio é bom quando for bom como diz o Celso Russomano, para ambas as partes. Estando bom para ambas as partes, está em Filipenses 2,4. É a regra de ouro. Até o Celso Russomano pratica essa regra de ouro. Ele usa Filipenses 2,4. Estando bom para ambas as partes, né? Ou seja, não só para mim que estou vendendo, mas para quem está comprando ou para quem estou negociando. Tem que estar bom para ambas as partes, né? O segundo, tenha um temor saudável do Senhor. Hebreus 12:10 e Provérbios 13:11. Vou ler os versículos aqui. Em Hebreus 12:10 diz assim: porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E Provérbios 13:11, os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento, né? Ou seja, Deus nos corrige, nós temos que ter temor de Deus, porque quando Ele corrige, nós estamos errados, nós temos que ter esse temor, né? De não errarmos, de andarmos no caminho correto, no caminho estreito, né? Mas Ele vem nos corrigir para quê? Para que nós continuemos andando no caminho estreito, no caminho que leva a Deus, ou seja, andando em santidade, né? Deus é honesto, Deus é santo, né? É a santidade absoluta, é a honestidade absoluta, como nós vimos. Em Hebreus nos fala, não, Provérbios, desculpa, que os bens que nós ganhamos facilmente, ou seja, aquilo que nós negociamos e ganhamos fácil, em cima da desonestidade, em cima daquilo que não vale o nosso produto, em cima daquilo que não vale a nossa mão de obra, ou em cima daquilo que nós não trabalhamos, né? Deixamos de trabalhar ou dissemos que trabalhamos e não trabalhamos, o que eles facilmente vem à nossa mão, esses diminuem rapidamente, né? Existem N exemplos na minha vida que eu posso contar para vocês que, né, quando o ganho que eu tive não foi aquele ganho honesto, ele vai embora rapidinho, de uma forma ou de outra, de uma forma bem sutil. Mas quando a nossa força de trabalho, né, quando nós ganhamos o nosso sustento financeiro de uma forma honesta, a gente vai perceber que, nem diz a Margarete, aquele valor que nós recebemos é algo suficiente para vivermos dignamente, conforme diz a palavra de Deus, né? E uma terceira regra é isole-se de pessoas desonestas. Em Salmos 101, 6, 7, 1 Coríntios 15, 33, Provérbios 29, 24. Eu vou ler e depois vou explicar isso daqui. Salmo 101, 6 a 7 diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho,
esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. 1 Coríntios, né? Em Salmos, Davi falando. Em Coríntios, Paulo escrevendo. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. E Salomão fecha aqui com chave de ouro, Provérbios 29, 24. O que tem parte com o ladrão, aborrece a própria alma. Ouve as maldições e nada denuncia. O que nós podemos entender de isole-se de pessoas desonestas? Então não devemos chegar perto das pessoas que praticam a injustiça, as pessoas desonestas, as pessoas do mundo? Não é isso que está escrito aqui. Né? O isolar-se primeiro, você deve falar às pessoas que não conhecem a Cristo, que praticam a injustiça, para que elas se convertam. Você deve fazer o evangelismo dessas pessoas. Mas, se você estiver sendo convertido, ao invés de você convertê-las, é o momento de você se isolar dessas pessoas. É aquele velho ditado: me diz com quem tu andas, que direi quem tu és. Né? Não que você não deve falar com as pessoas do mundo, você não deve pregar, deve pregar. Só que, se elas estiverem convertendo, mudando os seus princípios, a coisa está errada, está invertido. Né? Você é luz e sal da terra, você tem que dar sabor à terra. Se você não está dando sabor e a pessoa está te mudando o seu sabor, então você tem que se isolar dessas pessoas. Elas devem ser, sim, você deve conviver com elas, mas não deve fazer parte do quê? Do seu relacionamento mais íntimo, mais diário. Ah, é meu pai e minha mãe. Vamos lá, de novo, nós temos que usar o equilíbrio. Devo amar meu pai, amar minha mãe, não posso amar o pecado, mas eu devo sempre estar falando a eles qual o caminho e qual a verdade, né? Como nós vemos lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Explicá-los quem é o caminho, quem é a verdade e quem é a vida. Quais são os princípios, né, que nós seguimos. Mas, em geral, se são pessoas que nós podemos nos isolar, estejamos isolados. Não nos misturemos com essas pessoas. Só nos aproximemos para falar da palavra de Deus e evangelizá-las. E que quando Deus está na nossa vida, se está conosco, essa situação de nós estarmos sendo influenciados por Ele, pelo mundo, não vai acontecer. Né? Então, no caso, a gente vê que nós estamos realmente não conseguindo nada, e ao contrário, nós estamos sendo influenciados e mudando as nossas concepções, é hora de se afastar. Uma outra coisa para o lado financeiro. Eu devo ter sociedade com pessoas desonestas, que não professam a mesma fé que eu? Eu tenho uma experiência que eu tive um negócio, uma escola, com mais 3 pessoas. Dessas 3 pessoas, apenas uma, né, eu e mais duas pessoas professavam os mesmos princípios cristãos. Outras 2 não tinham os mesmos princípios. E já te adianta o resultado. Não deu certo. Né? Porque algumas pessoas queriam praticar alguns atos que nós não podemos praticar, nós não devemos praticar, e nós não queríamos. E aí a confusão, né? Ou seja, a união entre as trevas e a luz? Não. Então a gente tem que tomar cuidado, quando a gente fala também de isolar as pessoas desonestas na área financeira, é com quem que eu faço sociedade, com quem que eu me uno financeiramente. Ah, você está me dizendo que eu não posso trabalhar para um patrão desonesto? Se você está trabalhando para um patrão desonesto, eu te aconselho, vá procurando outra coisa, se possível, assim que possível. Se você arrumar outra coisa, vá para outra empresa que seja mais honesta, mas não saia pedindo a conta logo de cara, né? A não ser que seja uma coisa muito crítica, né? Uma coisa muito suja, você está se sentindo muito mal ali dentro, mas, em geral, procure um outro emprego que você veja, né, com pessoas honestas, que trabalhem com retidão, e vá mudando, né? Vá para outro emprego, mas não sair correndo aí pedindo a conta porque eu vi aqui que eu tenho que me isolar de pessoas desonestas. Pelo amor de Deus, não façam isso. Se preparem antes, arrumem outra coisa, e aí você vai para uma outra empresa que seja mais honesta, né? É lógico que na empresa você não vai ter só cristão, você vai ter pessoas desonestas, você tem que conviver com essas pessoas. Não vou falar mais com elas. Vou falar, não vou trazer para o meu convívio do dia a dia, vou trazer para dentro da minha casa. Eu vou evangelizá-lo, mas não vou trazer para o meu convívio mais íntimo. É isso que está escrito aqui. Né? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês quiserem, a gente pode discutir mais ainda no nosso grupo de WhatsApp. Acho que é um ponto aqui que nós devemos refletir. Aqui eu estou colocando a minha visão. E cada um de nós deve refletir aí. Pensem, filtrem o que vocês acham que é correto dentro da palavra de Deus e apliquem na vida de vocês. É um ponto aqui para nós
refletirmos, na qual eu também estou refletindo. Amém? Fim da nossa aula, ou seja, acabamos o nosso conteúdo da primeira apostila. Ao final desse conteúdo nós temos o quê? Um questionário com 10 questões aqui, ó, estão vendo? 10 questõezinhas. Se vocês puderem, né, eu creio que todos podem, responda esse questionário. E além disso, na página 46, nós temos aqui uma avaliação. E pedimos para vocês, se possível, né, nos mandem essa avaliação. Mande no grupo, mande no privado, como queiram, né? Assim nós finalizamos a nossa primeira apostila de finanças, de prosperidade financeira. Já temos a segunda apostila e vamos enviar para vocês logo em seguida. Espero que todos estejam bem, espero que encontrá-los todos no culto da noite, hoje à noite, domingo, né? No culto da família, e que Deus abençoe uma ótima semana na justiça de Deus. Amém? Até mais!